Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico, João 8,32. É um privilégio estarmos aqui para mais uma análise profunda, para mergulhar neste texto fascinante. Sem dúvida. E, para quem nos ouve, eu gostava de pedir que começassem por fazer um pequeno exercício mental. Imagine-se a privação sensorial, combinada com uma sobrecarga absoluta. Pois é, que foram meses trancados dentro de uma imensa caixa de madeira flutuante, não é? Juntamente com milhares de animais. Exatamente. A escuridão ali dentro seria quase total. O cheiro, indescritível. O ar muito denso. E o único som constante, reparemos, é aquele ranger ensurdecedor da madeira a ser fustigada por um oceano global. É o cenário violento, de facto. Muito violento. E hoje o nosso objetivo é dissecar os versículos 10 e 11 do capítulo 8 de Gênesis. Especificamente aquele instante exato em que a longa espera na arca é finalmente interrompida. Pelo regresso da pomba com o ramo de oliveira, claro. Nem mais. É que isto é um cenário que a nossa cultura acabou por transformar num simples desenho para colorir na escola bíblica. Pintamos um arco-íris, uma arca feliz em forma de barco-jolo. E esquecemos completamente a brutalidade psicológica daquela situação. Quer dizer, a tempestade já tinha passado, sim, mas o silêncio que se segue a uma catástrofe pode ser, eu diria que pode ser mais enlouquecedor do que o próprio temporal. Com certeza. As águas não recuam de um dia para o outro. Pois não. E é precisamente nesse hiato angustiante, nesse compasso de espera no mundo irreconhecível, que a narrativa nos revela detalhes impressionantes. Detalhes sobre a natureza do tempo e, claro, da intervenção divina. E essa ideia do hiato obriga-nos a repensar a própria anatomia da espera. Porque, vamos lá ver, a espera do Noé não é o tipo de impaciência moderna que sentimos hoje. De um voo está atrasado Ou quando uma encomenda não chega no dia seguinte, exato. A analogia correta aqui, parece-me, seria a de um grupo de mineiros presos no fundo de uma mina que colapsou. Uau, essa é uma imagem forte. Mas é isso. A poeira assentou, eles estão vivos, mas estão no escuro. Estão ali a bater nos canos metálicos, a ouvir atentamente na esperança de que alguém bata de volta. Há um peso de sobrevivência em cada segundo que passa. Sem dúvida. E no meio desta quietude forçada, o texto introduz um ritmo temporal muito específico. O relato diz-nos que Noé espera 7 dias e depois volta a esperar mais 7 dias. Há uma cadência, não é? Quase como um metrónomo no meio do caos. É verdade. E isso diz-nos que este tempo não é deixado ao acaso. Quando encontramos o número 7 no antigo Médio Oriente e muito especificamente na literatura hebraica, não estamos a ler apenas um registro de calendário. Tem um peso teológico maior. Muito maior. A raiz da palavra hebraica para 7 está intrinsecamente ligada à ideia de fazer um juramento. Representa totalidade, completude, é a estrutura rítmica da própria criação original. Que culmina no descanso sabático, exato. Precisamente. Portanto, ao submeter-se a este ciclo de 7 dias antes de voltar a abrir a janela da arca, Noé está, digamos que está a alinhar a sua sobrevivência caótica com a ordem rítmica do Deus Criador. Ele não age por impulso? Não, de tudo. Ele age de forma ritualística e completamente estruturada. Mas vamos pensar na mecânica das ações dele dentro desse ritmo. Porque há aqui um detalhe que não é nada aleatório. Antes sequer de enviar a pomba, ele envia um corvo. Sim. E o corvo voa de um lado para o outro. Só mais tarde é que ele muda a tática e envia a pomba. À primeira vista, para quem lê, parece apenas tentativa e erro. Parece que está a tirar aves pela janela a ver qual resolve o problema. Pois, parece um bocado caótico, mas não é. Exato, porque se pensarmos na biologia destas aves, o corvo é uma ave necrófaga. E a biologia das aves explica perfeitamente a teologia deste momento. Vamos lá ver. O corvo consegue sobreviver muito bem num cenário de destruição. Alimenta-se de carcaças, pode simplesmente pousar em destroços a flutuar nas águas. Faz sentido. Para o corvo, o mundo não precisa de estar curado. Basta que haja morte e detritos para ele prosperar. Logo, aquele voo errático do corvo não traz nenhuma informação útil sobre a restauração da terra. O que significa que a escolha da pomba muda completamente o critério da busca.
Quer dizer, a pomba exige um vale seco. Precisa de sementes. Não vai pousar em qualquer destroço imundo. Exatamente. A transição do corvo para a pomba é a transição de alguém que deixa de procurar apenas sinais de sobrevivência básica, Para procurar sinais de uma terra verdadeiramente curada. nem mais. E isso liga-se de forma brilhante àquilo que John Wesley aponta nos seus comentários sobre o Antigo Testamento. Há o comentário do Wesley sobre este padrão. Sim, ao analisar este método, primeiro o corvo, depois a pomba que volta vazia e só depois a pomba com o ramo, Wesley deduz que não estamos perante falhanços de Noé. Estamos perante uma estrutura pedagógica orquestrada. Uma pedagogia divina. Exato. Wesley percebe que Deus está a educar Noé através deste compasso de espera. Pensemos nisto. Se a pomba trouxesse o ramo logo no primeiro dia, a fé seria apenas uma reação instintiva. Uma reação a um estímulo imediato. Sim, mas ao prolongar o silêncio, forçando a ave a regressar de bico vazio no primeiro voo, o Criador está a forjar o interior da patriarca. A espera é a sala de aula. É onde se aprende que a fé tem de existir muito antes de haver qualquer evidência visual de que a promessa se vai cumprir. A fé como uma musculatura, não é? Exato. Uma musculatura que atrofia se a resposta for imediata, mas que ganha densidade na ausência de provas. É fascinante. Mas pronto, o texto não nos deixa na ausência de provas para sempre. Felizmente não. Eventualmente, a aula termina e a evidência chega. E, quando chega, a precisão linguística que o Gênesis usa é absolutamente cirúrgica. Eu lembro-me de quando li a expressão hebraica original para a folha de oliveira. A expressão é alezait taraf. Uma expressão com um peso enorme. Pois é, eu percebi que a mecânica daquele pequeno ramo altera toda a narrativa. A raiz da palavra taraf não descreve algo passivo, pois não? De maneira nenhuma. A raiz taraf indica uma ação de ruptura fresca, algo recém-arrancado. No hebraico bíblico, esta palavra é até frequentemente associada a um predador que rasga a presa. Uau! Então carrega uma certa violência vital. Sim, uma frescura imediata. Se o texto dissesse apenas que a pomba trazia uma folha, bem, podíamos assumir que era matéria morta. Uma folha seca que se soltou e estava a boiar à deriva nas águas do dilúvio. Seria apenas entulho flutuante. Uma prova falsa. A ave teve de usar o bico para quebrar e arrancar aquele pedaço de verde de um galho que estava vivo, um galho firme e alimentado por seiva. A fotossíntese tinha recomeçado. Tinha, sim, a Terra já não era um túmulo aquático, a maquinaria biológica do planeta estava a funcionar de novo. E o facto de ser especificamente uma oliveira, a oleia europeia, acrescenta aqui uma camada de engenharia natural que é assombrosa. E é exatamente isso que precisamos de dissecar agora. Como é que uma árvore sobrevive meses debaixo d'água? Submetida a pressões extremas, à ausência de luz, a uma salinidade que destruiria quase qualquer outra planta. É uma excelente questão, porque a oliveira não é apenas um adereço poético no texto. A sua botânica é um autêntico milagre de resiliência. Explique-nos como isso funciona na prática. O segredo da oliveira está na sua estrutura radicular, mais concretamente, naquilo a que os botânicos chamam de linho tuber. Linho tuber? Sim, é uma estrutura na base do tronco que muitas vezes fica subterrânea. Mesmo que a parte visível da árvore seja completamente devastada, cortada ou, no caso de Noé, afogada, essa coroa de raízes entra num estado de dormência profunda. Protegendo as reservas de nutrientes. Exatamente. E assim que o nível das águas desce, o sol drena e o oxigênio e o sol voltam a tocar a terra, aquela raiz que parecia morta ativa-se e lança rebentos frescos a uma velocidade impressionante. Em todo o Médio Oriente Antigo, a oliveira era o grande pilar da economia e da sobrevivência. Dava o azeite para a alimentação, para a medicina. Curava feridas, sim. E era literalmente o combustível para manter as lâmpadas acesas durante a noite. Pois era. Portanto, ao transportar aquele rebento específico, a mensagem não era apenas a terra secou. A mensagem era o sistema que sustenta a luz, a cura e a vida, prosperou contra as águas da morte. É o triunfo biológico sobre o julgamento cósmico. Nem mais. É a declaração física de que a hostilidade entre o Criador e a criação estava apaziguada. A pomba não trazia um ramo de cedro. Trazia o símbolo absoluto da reconciliação.
E isso empurra-nos para uma das dinâmicas mais brilhantes da literatura bíblica, não é? A forma como ela usa a tipologia. Sem dúvida, as ligações narrativas. Para quem está familiarizado com a estrutura teológica, a Bíblia é, no fundo, um sistema de hiperligações antigas. Os autores não escrevem eventos isolados. Eles criam espelhos que vão refletir realidades futuras. Sim, e neste caso o reflexo é evidente. Se olharmos para este evento, Noé a emergir da água, que enterrou um mundo velho, passando para uma nova terra curada, é impossível não ver o reflexo exato no Novo Testamento, especificamente no conceito do batismo. A mecânica da tipologia funciona exatamente assim. Eventos históricos que contêm em si os contornos de uma verdade espiritual futura muito mais profunda. O apóstolo Paulo resume isso muito bem na sua segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5, creio eu. Sim, capítulo 5, quando ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, onde o que é velho passou e tudo se fez novo. O dilúvio foi, na prática, o batismo da terra original, a sepultura do caos de onde emerge a renovação. Mas o detalhe que cimenta esta ligação de forma irrefutável é a presença da ave. Esta é a primeira grande imagem pneumatológica de todas as Escrituras. E quando dizemos pneumatológica, estamos a referir-nos à identidade e à ação do Espírito Santo. Correto. E a colisão visual acontece de forma magistral em Mateus, no capítulo 3. Temos Jesus a entrar nas águas do Rio Jordão. Ele é submerso e, ao subir dessas águas, tal como a terra de Noé emergiu do dilúvio, o céu abre-se. E qual é a forma corpórea que o Espírito Santo assume ao descer? Havia uma pomba. É uma rima histórica perfeita. O mesmo símbolo a cruzar milénios. Na antiga criação do Gênesis, a pomba anuncia o fim da ira sobre o mundo físico. E na nova criação, nos Evangelhos, a pomba sobre Jesus anuncia o fim do distanciamento espiritual entre Deus e a humanidade. Validando aquele que traria a paz definitiva, sim. E o que torna isto ainda mais complexo é perceber que nada disto é um acidente de percurso. A escritora Ellen G. White, na sua obra Patriarcas e Profetas, disseca este momento sublinhando a força da providência divina. E há aqui uma diferença vital entre coincidência e providência. É que a coincidência pressupõe o caos que, por acaso, resultou em algo benéfico. Já a providência é a mão invisível a governar as engrenagens da natureza. Pois. Quando olhamos para aquelas águas infindáveis, a tendência natural de quem estava na arca seria sentir-se vitimizado pelo esquecimento. Mas a providência garante que o mesmo Deus que fechou a porta da arca pelo lado de fora é aquele que governa a rota de voo de uma pequena ave meses depois. Ele não anula a biologia da ave. Não de todo. A providência não anula a biologia da pomba ou a botânica da oliveira. Usa esses mecanismos exatos num momento perfeitamente cronometrado para falar ao coração exausto de quem espera. E é exatamente nesse conceito de coração exausto que precisamos de aterrar agora. Porque há um pormenor temporal no texto que me parece a chave mestra para aplicar isto à realidade de quem nos ouve hoje. Qual pormenor? O versículo é muito claro ao afirmar que a pomba regressa ao entardecer. Vamos pensar nos mecanismos psicológicos da exaustão humana. Ao longo do dia, o nosso corpo produz cortisol. Nós lidamos com os problemas, enfrentamos a luz, procuramos ativamente soluções. Sim, mas à medida que o sol desce... O nosso ritmo circadiano muda, a fadiga instala-se. O entardecer é aquele período crítico em que as sombras crescem e nós percebemos que o dia acabou e, bem, nada mudou. O desânimo atinge o pico quando a última luz desaparece. Exato. E é nesse limite absoluto das forças, quando Noé provavelmente já estaria a preparar-se para mais uma noite de clausura, que o bater de asas acontece na janela. Essa psicologia do entardecer atravessa toda a experiência da fé bíblica. Se repararmos no padrão, os discípulos no Evangelho de João pescam durante a noite inteira. Há um esforço contínuo, frustrante, que resulta em redes vazias. E a exaustão é total quando a madrugada chega. Sim, e é só nesse momento limite de falência dos recursos humanos que surge a ordem de Jesus para lançarem a sede mais uma vez. Ou vejamos o caso de Abrão. Ele recebe a promessa de ser pai de nações, mas a concretização só acontece no entardecer da sua vida. Quando a biologia já ditava que a esperança era impossível. Exatamente. Então, o que é que isto nos ensina sobre a forma como o resgate divino opera na prática? Porque muitas vezes as pessoas que nos acompanham têm as suas próprias inundações.
Há quem esteja a lidar com águas de luto que não recuam, com crises financeiras profundas, com diagnósticos que as fecham numa arca de medo constante. Bate-se nos canos e o silêncio continua. Ensina-nos que a mecânica do alívio divino raramente se manifesta como o abrir do Mar Vermelho todos os dias. Pois não, Não é sempre um evento telúrico que seca o oceano dos problemas num piscar de olhos. Muitas vezes a resposta chega no formato de um pequeno ramo de trafe, uma minúscula folha verde no bico de uma ave, muito frágil. é um pormenor discreto. Pode ser uma conversa inesperada ao final de um dia péssimo. Pode não resolver a dívida bancária, mas traz lucidez mental para continuar a lutar. Pode ser uma micromelhoria num exame de saúde. Ou apenas uma paz interior inquebrável face ao caos exterior. É discreto, mas é a prova inegável de que as raízes estão vivas. O desafio, então, passa pela nossa capacidade de atenção. Se passarmos a vida a olhar para a vastidão do dilúvio que ainda nos rodeia, não vamos reparar na pequena ave que acabou de pousar na janela? Temos de educar as nossas retinas para detectar a evidência minúscula. Sobretudo quando a fadiga do entardecer nos diz que é inútil continuar a vigiar o horizonte. Exatamente. Ora bem, fizemos hoje um percurso intenso pelas várias camadas deste evento. Começámos na angústia sensorial do confinamento, percebendo como o compasso de 7 dias foi uma verdadeira sala de aula divina. Uma pedagogia para robustecer a confiança. Sim, descemos às raízes da botânica de sobrevivência e à precisão da palavra taraf, compreendendo que Oliveira representava o recomeçar pulsante do sistema da vida. Explorámos a arquitetura narrativa da tipologia. Vimos como aquele voo sobre águas mortais desenhou o esboço para o momento em que o espírito inaugurou a nova criação sobre as águas do Jordão. E, claro, dissecámos a mecânica do desânimo humano. E a forma soberana, como a providência escolhe frequentemente a exaustão do entardecer para entregar a pequena folha verde. Uma folha que altera o rumo da história mental de quem a recebe. É uma mudança de perspectiva brutal. Assim. E para fecharmos a nossa análise de hoje, deixo aqui uma linha de raciocínio, uma provocação saudável para levar consigo nas próximas horas. A mecânica deste texto mostra-nos um pequeno mensageiro, a pomba, que faz o voo entre a terra curada e a arca aprisionada para levar um sinal palpável. Um sinal físico de paz? Sim. A pergunta é: amanhã, nas interações normais do dia-a-dia, nos corredores do trabalho ou numa simples conversa, de que maneira é que cada um de nós pode ser essa pequena evidência viva? É um excelente desafio. Esse ramo fresco e recém-arrancado. Como podemos levar uma prova tangível de esperança, de lucidez e de reconciliação a alguém que ainda se encontra exausto a navegar à deriva nas águas turvas da sua própria vida? É uma meditação que exige não apenas leitura, mas ação prática. A riqueza destas escrituras está na forma como continuam a ler a nossa vida contemporânea de forma tão cirúrgica. Sem dúvida. Que este tempo de estudo tenha trazido ferramentas sólidas para o intelecto e fôlego renovado para a jornada. Continuaremos a investigar e a iluminar os recantos menos óbvios destes textos imortais. Que a paz acompanhe todos os que nos ouvem, mesmo e, especialmente, nos momentos de entardecer. Até à próxima!